Voltamos com a nossa leitura, Esdras, capítulo 1, decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, que me deu a todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo que seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita os homens desse lugar, ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, afora dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem para edificar a casa do Senhor, em qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores e os ajudavam com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e os tinha posto na casa de seu Deus. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro Mitrade, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 facas de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 e outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Segunda Crônicas, capítulo 2, a lista dos que voltaram da Babilônia. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para as suas cidades, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mordecai, Bilzã, Misbar, Bigvai, Reum, Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paros, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zecai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 908. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gilbal, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Ananote, 128. Os filhos de Asmavate, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e de Gad e de Geba, 621. Os homens de Micmá, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magibes, 156. Os filhos de outro, Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lódio, Hadid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Sená, 3.630. Os sacerdotes,
e os filhos de Gedaías da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Harim, 1017, os levitas e os filhos de Jesua, Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Áter, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, ao todo 139, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Taubate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Senaías, os filhos de Hanã, os filhos de Gideel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passéias, os filhos de Bessai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefeseus, os filhos de Baquebuque, isso, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Dargon, os filhos de Gideel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razebaim, os filhos de Amim, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392, também estes subiram de Telmelá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também os filhos do sacerdote, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seus registros nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdote, para o governador, para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos, as suas servas, que foram 7.337 e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, alguns dos cabeças das famílias vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurar no seu lugar, segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, em prata 5.000 arratéis e com vestes e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Esdras capítulo 3. É levantado o altar. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, os holocaustos contínuos e o sacrifício das festas da lua nova e todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que trazem ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor.
Deram, porém, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite para os sidônios e a tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro do mar para Jope, segundo a permissão que lhe tinham dado Ciro, rei da Pérsia, lançados os alicerces do templo. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra na casa do Senhor e a constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram a Jesua como seus filhos e seus irmãos Cadmiel e a seus filhos e aos filhos de Judá para juntamente vigiarem, aos quais faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando os edificaram, lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Cantaram alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado o alicerce na sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grande grito que as vozes ouviam de muito longe. Esdras capítulo 4. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhe disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, e como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no a edificar. Alugaram contra eles conselheiros para defraudarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitrade e Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram a carta. A carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Reum, comandante Sinzai e o escrivão escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, comandante Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarcitas, Arquevitas, Babilônicos, Sunsanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande afamado Ospanar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens aquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e repassando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade for reedificada e os muros restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, assim causarão prejuízo ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso te mandamos dar-lhe aviso, a fim de que busque no livro das crônicas dos seus pais, e nela achará, e o rei saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída.
Nós, pois, fazemos notório ao rei que aquela cidade, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reuma, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitavam em Samaria, com os restantes que estavam da além do Eufrates: paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença, ordenando eu que buscassem, e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano e o prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai e o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus, e de mãos armadas os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Exortações de Ageu e Zacarias. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Idô, profetizaram que os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar desta casa e restaurar estes muros? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse a resposta por carta sobre isso. Os adversários consultam a Dario. Eis a cópia da carta de Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros e os afarzaquitas que estavam deste lado do rio enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda paz. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira está pondo nas paredes, e as obras se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos assim que lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar esse muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Essa foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificaremos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, e ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu 1º ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que está em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dadas a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele dissera: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá está se edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem de Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Esdras, capítulo 6, o decreto de Dario. Então o rei deu ordem a uma busca, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial
que assim dizia: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o segundo decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereça sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesas a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhe dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houver mister, novilhos, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação do sacerdote que estão em Jerusalém, para que ofereça sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa e seja levantado e pendurado nela, que sua casa se faça em um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto, para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade, completado o templo. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar, Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretar o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que proferiram o profeta Ageu e a Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario, a dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa a Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, para os irmãos e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, todos os que tinham se unido a eles e se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado e mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou
a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, no 1º dia, no 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém vá, porquanto és mandato da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, e a qual está na tua mão. E para levar-lhes a prata, o ouro, que os reis seus companheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa do seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros, cordeiros e as suas ofertas de manjares e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e aos teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei segundo a vontade do vosso Deus, e os utensílios que foram dados para o serviço da casa de Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás à casa do tesouro do rei. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto todos os tesouros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, pontualmente lhe se faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos, também vos façamos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas e cantores e porteiros e de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direito, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possui, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e aos que não as sabes, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo nos moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu a mim e a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros, todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras capítulo 8, a lista dos que voltaram com Esdras. São estes as cabeças das famílias, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gersom dos filhos de Itamar, Daniel dos filhos de Davi, Ratos dos filhos de Davi, Ratos dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 60 homens. Dos filhos de Cefatias, Abadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegarem, seus nomes eram estes:
Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Dos filhos de Bigval, Tai e Zabude, e com ele 70 homens. Esdras manda buscar os levitas. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natan, Zacarias, Mesulão, os chefes, como também a Joaribe e a Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Idô, chefe em Cassifia, e lhe dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Idô e aos servidores do templo, seus irmãos em Cassifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali, dos filhos de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus irmãos, com seus filhos e irmãos 18, e Arrasabias, com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. O jejum. Então apregoei ele um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para nossos filhos, e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havia dito: a boa mão do nosso Deus é sobre nós, é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu, a entrega das contribuições aos sacerdotes. Então separei 12 dos principais, isto é, Serabias, Rassabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata 100 talentos, além dos 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro, de 1000 daricos, e dois objetos lustrosos e finos de bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata, este ouro, esta oferta voluntária ao Senhor Deus de nossos pais. Vigiai-os, guardai-vos, até que peseis na presença dos principais sacerdotes e os levitas dos cabeças das famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus, a chegada a Jerusalém. Partimos do rio a Ava no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armaram ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia pesamos na casa de nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e entregamos a Meramote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, com ele Josabade, filho de Jesua, Noadias, filho de Binuí, levita. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, como oferta pelo pecado, 12 bodes em holocaustos ao Senhor. Então deram as ordens ao rei e aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Esdras capítulo 9. A oração e a confissão de Esdras. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter com os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amorreus, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes dos magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e a barba, me assentei atônito. Então se ajuntaram
a mim todos os que tremiam a palavra de Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permaneci assentado e atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, e me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, sujeito à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, o nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem para dar-nos estabilidade e dar-nos estabilidade no seu lugar santo, para nos alumiar os olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para nos levantar a casa do nosso Deus para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pelas imundícias dos seus povos e pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis às vossas filhas e a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejam fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignaria tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escapamos, como hoje se vê, e eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras capítulo 10, os israelitas despedem suas mulheres hetéias. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse: Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, essas coisas, e de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou, juramentou aos principais sacerdotes e aos levitas e a todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam juntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e de Benjamim em 3 dias
se ajuntaram em Jerusalém no dia 20 do mês nono. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas e por causa das grandes chuvas. E então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-se com mulheres estrangeiras e aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja segundo as suas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e segundo o tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora, e não é isto obra de um dia ou dois. Somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jesaías, filho de Tiquivá, se opuseram a estas coisas, e Mesulão e Sabetai, o levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens, cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês, para inquirir nessas coisas, e concluíram no dia 1º do 1º mês a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados ofereceram um carneiro do rebanho pela culpa. Dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias; dos filhos de Harim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias; dos filhos de Pazur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa; dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer; dos cantores, Eliacibe; dos porteiros, Salum, Telém e Uri; e de Israel e dos filhos de Paros, Remaías, Gesias, Malquias, Miami, Eleazar, Malquias e Benaía; dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias; dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza; dos filhos de Bebai, Joanã, Hananias, Sebai e Atlai; dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jassube, Seal e Jerimote; dos filhos de Paate, Moabe, Adiná, Quelau, Benaías, Maacéias, Matanias, Bezalael, Binuí e Manassés; dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Seraías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias; dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei; dos filhos de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaías, Bededias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliacibe, Matanias, Matenai, Jaasai, Bani, Binu, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macdebai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José; dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Abade, Zebida, Jadai, Joel e Benaía. Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Acho que agora vamos para a minha última leitura, Neemias, capítulo 1. Aproveitar, já ler Neemias, né? Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani a um de meus irmãos com alguns de Judá, e então lhe perguntei pelos judeus que escaparam
e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, eu de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para fazer habitar ali o meu nome. Estes ainda são os seus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que se agradam de temer o seu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje a teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Neemias mandado a Jerusalém. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, e a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira de vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que devereis alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui ao governador além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo Amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Neemias anima o povo e reedifica os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar aonde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, nem até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria
em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Porém, Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gersem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias capítulo 3. Os que trabalham na reedificação dos muros. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-na as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado passou Zadok, filho de Baná. Ao lado deste repararam os tecoitas, os seus nobres, porém se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passéias, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, os homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Harias, um dos ourives, junto dele Hananias, um dos perfumistas, e restaram a Jerusalém até o muro do largo. Fala para esse velho vir. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Rahumaf, defronte da sua casa. Ao seu lado reparou Ratos, filho de Hassabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paato, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia tribo de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Hanum. Aos moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas, a seus ferrolhos e trancas, ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito. Bet-Haquerem, ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa, e ele edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro de açude de Selá, junto no jardim do rei, até os degraus que descem na cidade de Davi. Depois deles reparou Neemias, filho de Axube, maioral da metade do distrito de Bet-Sur, até de fronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial, até a casa dos heróis. Depois deles repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Hassabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Aser, filho de Jesua, maioral de Mispa, a outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, a outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliacibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade da casa de Eliacibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim,
e a Hassub de fronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Henadad, a outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Pelau, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Paros, e os servos no templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção de fronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, Hanum, o sexto, filho de Zalaf, a outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos no templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Neemias capítulo 4, a defesa contra os adversários. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão ao caso dos monturos, do pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias o Amonita e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedras. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despostos de uma terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas da reparação dos muros de Jerusalém, que a reparação dos muros de Jerusalém e avante, que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção nos puseram guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo das famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e aos restos dos povos: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam as lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os encarregados, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam, que tocavam a trombeta, estava junto a mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados, aos restos do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correis a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra.
A metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também desse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seus moços fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens que guardavam da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Oh, meu Deus. Neemias capítulo 5. Medidas contra a usura. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos deem trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as vossas terras melhor isso aqui. Os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos de trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e disse: sois usuários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devis andar no temor do nosso Deus por causa dos opróbrios dos gentios, nossos inimigos? Também eu e meus irmãos e meus moços, que demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como disse. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam segundo prometeram. O bom exemplo de Neemias. Também sacudi do meu regaço e disse: assim faça Deus, e sacuda da sua casa e de seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo as suas promessas. Também desde o dia que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano do 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomavam o pão e o vinho, além dos 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação e a terra compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho, todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era muito grande. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gessem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até o tempo não tinha posto porta nos portais, Sambalate,
Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias ao vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu a obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco? Quantas vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez seu moço, o que trazia na mão uma carta aberta e o teor seguinte: entre agentes se ouviu a Gesem, diz que tu e os teus intentam revoltar-vos, por isso reedificam um muro, e segundo diz, queres ser rei deles. Puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhes dizer: tudo o que dizeis é coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará agora. Pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus. Ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse e procedesse a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Terminada a construção dos muros. Acabou-se, pois, o muro nos 25 dias do mês de Eulu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque eram genro de Secanias, filhos de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falaram na minha presença, e as minhas palavras se levaram a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias capítulo 7. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro, assentadas as portas, estabelecida os porteiros e os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol se aqueça, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranque, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda, a relação dos que voltaram de Jerusalém. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e os povos, para registrar as genealogias. Achei os livros da genealogia dos que subiram primeiro. Nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, que voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamane, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Naum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paros, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, de Joabe, 2.818,
os filhos de Elão, 1254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Sacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebal, 628, os filhos de Asgade, 2322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, dos 2067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Razum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arite, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofa, 188, os homens de Ananote, 128, os homens de Bate Asmavate, 42, os homens de Kiriate Jearim, Sefira, Beirote, 743, os homens de Ramá, de Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens de outro, Nebo, 52, os filhos de outro, Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, a casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247, os filhos de Harim, 1017, os levitas, os filhos de Jesuas, Cadmiel, os filhos de Rodeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, 138, os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Ragaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passéias, os filhos de Bessai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Racur, os filhos de Harur, os filhos de Basilite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Safatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerote, Razebaim, os filhos de Amon, todos servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel Melá, Tel Harsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, dos sacerdotes, os filhos de Rassabias, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das famílias de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comesse das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Tinham 245 cantores, cantoras, os seus cavalos 730, os seus cavalos 736 e os seus mulos 245, camelos 430, 5 jumentos 6.720. Contribuição para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 aratéis.
O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 aratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Neemias capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender e que o ouviram. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e que podiam entender. Todo o povo tinha ouvido atento ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Hilquias e Maceias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Resbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, Deus grande, bendisse ao Senhor, ó grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabia, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era governador, e Esdras sacerdote, e escribas e levitas que ensinavam todo o povo, que disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis por todo o povo, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristado. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. A festa dos tabernáculos. No dia seguinte ajuntaram-se a Esdras os escribas, as cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, e estes para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas no 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazer ramos de oliveira, ramos de jambuzeiros, ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e nas praças, nas portas das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado ao cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até o último, e celebraram uma festa por 7 dias. Ao 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Neemias, capítulo 9. Arrependimento e confissão de pecados. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejuns e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus. Uma quarta parte do dia e outra quarta parte deles fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel,
e Bani, Rassabneias, Serabias, Rodias, Sebanias, Petaías, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todos os teus exércitos, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e ao exército dos céus te adora. Tu és Senhor, ó Deus, que elegestes a Abraão, e tiraste de Ur dos caldeus, e pusestes por nome Abrão. Achastes o teu coração fiel perante a ti, e com ele fizestes aliança, para dar-lhes a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarseus, e cumpri as tuas promessas, porquanto é justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e todos os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que o tratavam com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividistes o mar perante eles, de maneira que atravessaram em seco, lançando seus perseguidores nas profundezas, com uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado, lhe fizestes conhecer preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés e seus servos, lhe mandastes. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede, e lhe dissestes que entrassem para possuir a terra que com mão levantada lhe juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, e endurecestes a sua cerviz. Na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparastes, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grande blasfêmia. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para o guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para lhes ensinar. Não lhes negaste para a boca do teu maná, e água lhe deste na sua sede. Deste modo sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou às suas vestes, não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhe destes reinos e povos, e lhe repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste a terra do que tinha dito os seus pais que nela entrariam para possuir. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tornaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhos de olivais, árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram, Isabelle, contra ti, viraram as costas a tua lei, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti e cometerem grande blasfêmia, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, para que os angustiaram, mas no topo da sua angústia clamaram eles a ti dos céus, e tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia lhe deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso,
tornavam a fazer o que era mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles, mas convertendo-se eles, clamavam e clamando a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo as suas misericórdias o livrastes muitas vezes. Testemunhastes contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles te houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá obstinadamente. Deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, por aturastes por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que o entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, ó Deus grande, poderoso, grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezeis pega água para mim, toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, rapidinho, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Obrigada, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido ao teu mandamento e aos teus testemunhos que testificastes contra ele. Pois eles no teu reino, na muita abundância de bens, lhe destes, na terra espaçosa, fértil que pusestes diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até a terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominaram sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Aliança do povo sobre guardar a lei. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e escrevemos e selamos aos nossos príncipes, aos nossos levitas e aos nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, governador, filho de Racalias, Edequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Rato, Sabanias, Maluque, Harim, Meriremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulam, Abias, Miamim, Maazias, Bilgal, Semaías. Estes eram sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí dos filhos de Hanadad, Cadmiel e os irmãos dele, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Roabe, Hassabias, Acur, Serabias, Sebanias, Rodias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Paros, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade e Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezais, Arif, Ananote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Messazabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Hassub, Haloés, Pilha, Sobeque, Reum, Razabena, Macéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim, Baná, o resto do povo, sacerdotes, os levitas e os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham a saber entendimento, firmemente aderiram
aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andaram na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam dele no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abriria a mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo de serviço na casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para a contínua holocausto dos sábados, e da festa de lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa de nosso Deus, segundo as nossas famílias, ao tempo determinado, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito em lei. E também, como está escrito na lei, e também traríamos a primícia das nossas terras, a todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos gados, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministraram nela, as primícias da nossa massa, da nossa oferta, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, à câmara da casa do tesouro, porque aquela câmara, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos dos santuários, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 11. A relação dos que habitam em Jerusalém. Os príncipes do povo que habitavam em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam, e ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas e os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, os filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Sefanias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, Maceias, filho de Baruque, filho de José, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salum, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maceias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois deles, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Jaribe, Joaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Sadoc, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos dele que faziam o serviço do templo. 822, Adaías, filho de Jorrão, filho de Pelaías, filho de Anzim, filho de Zacarias,
filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças das famílias, 242, a Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Messilemote, filho de Imer. E os irmãos deles, homens valentes, 128, superintendentes deles, Zabadiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Aziricão, filho de Rassabias, filho de Buni. Sebetai, Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abidá, filho de Salmua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas da santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acub e Talmon, o irmão deles, e o guarda das portas, 172. Os que habitaram na cidade de Judá, o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo Azia e Agispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Rassabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores no serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei a respeito dele e certo acordo com os cantores concernentes às obrigações de cada dia. Betaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filhos de Judá, estavam à disposição do rei em todos os negócios do povo. Os residentes nas aldeias, quanto às aldeias com seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e as suas aldeias em Dibon e as suas aldeias em Jaquebizael e as aldeias em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Hazar Sual, em Berseba, em suas aldeias, em Ziglag, em Mecona, em suas aldeias, em Rimon, em Zorá e em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Laques e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e em suas aldeias, em Ananote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nembalate, em Lode, em Ono, no vale dos Ártifes. Dos levitas haviam grupos tanto em Judá como em Benjamim. Neemias capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém são estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratos, Secanias, Reum, Meremote, Idô, Ginetoi, Abias, Miami, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Hilquias, Gedalias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesuas, Bini, Cadmiel, Serabias, Judá, Matania, estes irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente dele, cada qual o seu mister. Jesua gerou a Joaquim gerou a Eliacibe gerou a Joiada gerou a Jonatas e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes cabeças de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebania, José, de Harim, Adiná, de Meraimote, Reucai, de Idô, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abir, Zicri, de Miniamim e de Moadis, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiarib, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amor, Heber, de Hilquias, Rassabias, de Gedaías, Netanael. Dos levitas nos dias de Eliacibe foram escritos como cabeça das famílias de Joiada, Joanã,
Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeça das famílias dos livros das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliacibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Resabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel, os irmãos deles. Estavam fronteiros para louvarem e darem graças ao Senhor, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baque-Buquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros e faziam a guarda dos depósitos das portas. Estes vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador e de Esdras, o sacerdote, o escriba. A dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizesse a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como da aldeia dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Sheba e de Asmavate, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, formei 2 grandes coros, sendo procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matatias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Hanania com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras o escriba, e adiante deles, à entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro sobre a casa de Davi até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente e eu ia após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, passavam por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre de Sem, até a porta de Gado, e pararam até a porta do gado e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Hananias iam com as trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ézer, e faziam ouvir os cantores sobre a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegravam, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até muito longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia nomearam homens para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre porque os sacerdotes e levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e os da purificação, como também cantores e porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e aos levitas as destinavam aos filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Os estrangeiros separados de Israel. Naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo,
esta lei apartaram de Israel todo elemento misto. Tobias expulso do templo. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, incensos, utensílios, dos dízimos, dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. E a isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares, o incenso, restaurada a manutenção dos levitas. Também soube que os quiões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos do cereal, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiro dos depósitos, por Semalias, Selemias, Azadoque, as Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para os seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que fiz à casa de meu Deus, para o seu serviço, restabelecimento da observância do sábado. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam os lagares os sábados e traziam trigo, que carregavam jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles por venderem mantimento neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e todas as mercadorias que nos sábados vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram os vossos pais assim, não trouxeram nosso Deus todo este mal sobre nós, sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra as portas de Jerusalém. Antes do sábado ordenei que se fechasse e determinei que se não abrisse, senão após o sábado, as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra ele e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão de vós. Daí em diante não tornaram a vir no dia de sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar o judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles, amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhe arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas e os seus filhos, não tomareis mais as filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. No obstante isso, as mulheres estrangeiras lhes fizeram cair em pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal e prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal levítica, as reformas de Neemias. Limpei-os, pois, de todas as estrangeirices, designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no ano mister,
como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Esther, capítulo 1. Vamos encerrar esta leitura. Ale, vem fechar para mim. Eu aperto, mas não fecha. Pode encerrar para mim, por favor. Seu dedo forte.